Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol, nesse dia muito importante para mim, para minha carreira. Estarei estreando hoje na Rádio Grenal 95,9, Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de FMs do sul do país, a partir das 18 horas, reavendo aí, formando mais uma vez a dobradinha com Haroldo de Souza. Já houve a dobradinha narrador-repórter durante 20 anos, e agora narrador comentarista, né? Porque o cara vai ficando velho e vira comentarista, vira apresentador, vai para o jornalismo. Na verdade, eu nunca saí do futebol, mesmo quando fiz jornalismo, tanto na Rede Record, quando apresentei o Balanço Geral, quando estreei na Bandeirantes, que eu fazia jornalismo pela manhã e esporte à tarde e nas jornadas esportivas. Mas o foco principal sempre foi futebol, sempre foi esporte. Estou feliz. A partir das 6 da tarde, comandando uma grande rede de rádios, é um negócio impressionante o que está subindo a Rádio Grenal, e estarei ao lado do Haroldo de Souza, já abrindo os trabalhos, aliás, abrindo não, porque a Grenal não para nunca de falar em futebol, né? Dando continuidade aos trabalhos a partir das 18 horas, mas já do palco do espetáculo, a partir das 18 horas, então, em 95,9. Mas muito mais importante do que a minha estreia é a passagem do Grêmio para a quinta final de Taça Libertadores da América. O Grêmio apenas vai carimbar, a meu juízo, a chegada a uma quinta final de Taça Libertadores da América contra um time que já foi 2 vezes finalista, esse Barcelona de Guayaquil. Mas fez uma papagaiada nessa viagem aí, inacreditável, que um voo do exército equatoriano tenha que se deslocar até a Bolívia para transportar para cá um time do Equador, porque calcularam mal, não sabiam das regras internacionais de transporte aéreo, né? Não existe isso de uma empresa que não seja equatoriana ou brasileira chegar aqui no Brasil. Só com autorização prévia, eles não sabiam disso, deu todo esse transtorno, né? E acabaram chegando hoje pela manhã. Chegaram às 5 horas no aeroporto e no hotel às 6 da manhã, ou seja, a 12 mais 4, 16 horas do jogo é que eles puderam chegar para tomar café já no hotel, né? E aí dar uma repousada e de tarde a palestra, de noite o jogo. Claro que isso aí pode servir até de motivação, mas vai surgir o cansaço, vai surgir uma possível ou provável lesão, uma que outra, né? E a superioridade do Grêmio, que já apareceu lá, a velocidade do Grêmio deve ser confirmada hoje aqui. E ontem, doutor Rafael Bandeira dos Santos, Fábio Berti e nosso convidado Leonardo Goethes, que é jornalista, correspondente, sabe tudo de futebol argentino, por isso que ele está aqui, né? E correspondente e tal, já para prepararmos o que vai surgir pela frente para com o Grêmio, o Lanús, que é o atual campeão argentino, mas que se classificou na Taça Libertadores da América, porque o senhor... como é que é? Puxa, me deu um branco agora no ex-diretor remunerado do Grêmio. Rui Costa, junto com o presidente da Chapecoense, colocaram em campo um jogador que não podia estar em campo, foi avisado na beira do campo, e aí o Lanús classificou. Mas não vou tirar o mérito do Lanús, pelo contrário. Nós vimos ontem que ele teve mérito para depois transformar limão em limonada, né? Classificou por tabela e acabou sendo o primeiro na fase de grupos, a melhor campanha e tudo mais. Mas eu não sei se aquele resultado tiraria o Lanús da classificação. Não ficaria em primeiro. Em sétimo na geral. Decidiria aqui na arena, que seria pior para o Lanús. Isso sim, né? Então, é que eu tenho ouvido aqui, ali, acolá, que classificou por causa disso. Não, classificou como primeiro por causa disso. Sim. É bom deixar bem claro. Mas já está rolando a bola aqui. O senhor vai bem, doutor Rafael? Bem. Um dos grandes levantadores de taça desse Rio Grande do Sul, né? Sempre vem a corneta, mas também rebaixou o Grêmio. Mas trouxe de volta, ganhou a Copa do Brasil e foi campeão brasileiro ao lado do grande Hélio Dourado. Então, sempre... Como o público... também. Como o público se renova muito, sempre é bom dar essa caracterização aí para a gurizada. Doutor Rafael, se aproxima um pouco mais do microfone aí para... Vamos lá, então. Muito bem.
obrigado pelo convite e por estar com Léo, todos Fábio. aqui. É um prazer muito grande, mais uma vez aqui na Ubra TV, TV Ubra. no nosso preliminar. E um dia especial para a família gremista, quando temos mais a quinta, como você disse, professor Reck, do Grêmio numa Libertadores. Agora, eu quero fazer me permite um registro, Sim. que eu não consigo entender a insensibilidade da Conmebol ou da Confederação Sul-Americana. Para não passar o jogo para amanhã. Não é possível, é incompreensível que os 2 jogos finais da Taça Libertadores deste ano distam apenas 12 dias de Dubai. Não é possível isso. É uma insensibilidade em todos os aspectos. Porque parece até que os dirigentes principalmente, parece não, é assim, os dirigentes das federações ou confederações só olham para o seu umbigo, ou seja, para o dinheiro que eles arrecadam. Como é que você vai programar? O torcedor é o principal assunto de um futebol. É bom esse seu tema aí. O futebol é como uma empresa que tem clientes. No futebol, são os torcedores, são os clientes dos clubes, do ponto de vista principalmente financeiro. Não é possível. Olha, eu fiquei profundamente irritado com isso. A intenção pública, doutor Rafael, da Conmebol, a gente não sabe todas as demais intenções que existem na gestão do futebol, especialmente em nível de federações e confederações. Era colocam o calendário europeu, da Champions League. Primeiro que nós Só já que a Champions League vai fazer 3 horas de viagem, o campeão. Quem sai daqui faz E 6 meses aproximadamente de diferença com relação aos atletas. Porque eles iniciam a temporada em julho, agosto. Nós iniciamos em janeiro, fevereiro, para disputar uma final de um título mundial após quase 11 meses. E os clubes europeus sempre tiveram vantagem nisso, no aspecto físico, e hoje o condicionamento físico talvez seja a questão mais importante do futebol, muito mais do que anos atrás. Nós vamos praticamente com as equipes no bagaço. É fim de temporada, né? Fim de temporada. Os caras lá estão... No meio da temporada. Todo fôlego. Aqui no Brasil, no fim. Sim. Na Europa, no meio. Então, eles têm 6 meses de vantagem. Então, hoje em dia, para você um torcedor marcar uma passagem aérea para Dubai, que custa aproximadamente 18, 20 mil reais, fora o hotel, você tem que esperar o último jogo. O título. Sim, porque senão... Os espanhóis certamente já estão com as suas marcadas há muito tempo. Pelo custo, pela metade do preço. Então isso afasta os torcedores realmente. Você imagina, seja Grêmio, seja Lanús, torcedores dessas duas equipes, como eles vão se programar para uma viagem longa? É que não tinha tanto esse problema, porque a Libertadores ia até junho ou julho. Aí dava para se programar com sobras. Só que esse ano eles tinham que ter se dado conta, o senhor tem razão, o tema é muito interessante. Como é que a torcida do Grêmio vai se preparar? Como é que os patrões vão ser convencidos a liberar em plena época de Natal e tal, os comerciantes, por exemplo? Se for o Lanús, não tem muito problema, né? Porque a torcida deles é muito pequena na Argentina. Léo, seja bem-vindo, em primeiro lugar. Obrigado, bem-vindo a todos também, muito obrigado. Mas vão colocar 50 mil pessoas no estádio. Com certeza. Ontem tinha muitos infiltrados, né? Do River também. Deu problema, houve machucados, teve bastante problema de polícia. A polícia estava na entrada do estádio fazendo questionário para quem entrava para saber se era torcedor mesmo. E as equipes argentinas, elas estão no começo de temporada, na verdade. Em agosto, elas tiveram uma parada, férias, e aí retomaram, tanto que o Grêmio pegou o Godoy Cruz já no início de temporada, né? A gente se lembra há uns meses atrás. Mas também um clube em ascensão, como está o Lanús, ele vem crescendo no futebol argentino nos últimos anos. É o atual campeão argentino. 20 anos, os últimos 20 anos. Quer dizer, uma final como essa aumenta o número de torcedores, sem dúvida nenhuma. Cada grande decisão vai aumentando, as coisas se multiplicam. Então, mas mesmo que sejam poucos, não importa, mas muitos irão. Claro. Na eventualidade de, infelizmente, o Lanús vir a ganhar do Grêmio. Quer dizer,
dizer, agora eu vejo qualquer clube, eu me refiro, eu não estou preocupado unicamente com o torcedor gremista, e sim com uma insensibilidade da Conmebol, porque ela perde dinheiro com isso. Ela não investe no seu cliente, que é o torcedor. Isso aí podia ser 18 de dezembro, de repente, né? Já uma semaninha já ajuda. Um mês, no mínimo um mês. Hoje, se você for... Porque vai terminar no fim de novembro. Os jogos não são agora, semana que vem. Tem gente que acha que são agora, semana que vem. 2 semanas. Dá um espaçamento, né? 22 e 29. 29. Então. E lá é 12, 13, se não me engano, em dezembro. Dá 10 dias. 10 A dias. viagem longa, o fuso horário, tudo isso que nós Tem que chegar um pouquinho antes, são 10 dias só. Tem que chegar um pouquinho antes. E a logística da equipe, né? O Não, campo de pior, treino. não, para atleta é pior ainda. Para Dubai precisa visto. Parece que agora é facilitado. 3, 4 dias, parece. Mas precisa. É mais um contratempo. Ou arrisca. Mas com essas conjunções de fatores, por exemplo, hoje, esse atraso da delegação, a estreia do REC. Todo esse conjunto de fatores, me parece, fica muito claro que o Grêmio já está na final. Então já pode fazer visto, não tem mais problema. Não. Especialmente com todos os cuidados. Não, mas Roberto, nós estamos falando de Abu Dhabi. Seja argentino ou seja brasileiro. Eu entendi. Mas essa conjunção toda de fatores, além... O visto, sim. Da obviedade de passar, que o Grêmio jogará a final contra o Lanús... Essa conjunção de, talvez, camisas menores, não tão expressivas, embora o futebol só depois dos 90 minutos você tem observador. Mas pode comprar passagem, o torcedor gremista, pode fazer o visto, pode fazer tudo, pode reservar hotel, pode comprar souvenir. Para Abu Dhabi? Claro. Mas tu tá de sacanagem. Claro. O Lanús... Vai decidir na Argentina? Mas a mesa já colocou o Grêmio na final, né? A mesa já colocou o Grêmio na final. Da final, isso é praticamente irreversível, não, doutor Rafael? Com a sua grande experiência. Não pode morrer na véspera, para um pouquinho. Não, nós não citamos, citamos o Barcelona na discussão. Vocês estão enlouquecidos. Eu vou voltar a passar. Se você for comprar... Está com medo do Barcelona e está tirando o Lanús. Não estou com medo de nada. Estou dizendo que existe uma conjunção de fatores, até agora, especialmente hoje, que evidencia que o Grêmio é campeão da Libertadores. Então, vai lá. Os deuses do futebol estão soprando em favor do Grêmio. Conjunção de fatores. O Lanús vem jogando o melhor futebol da Argentina nos últimos 2 anos. Agora o Boca melhorou muito. O River teve... O Boca está 8, 9 jogos ganhando lá, né? Tá impressionante. Passando o rodo. Impressionante. A ponto do Maradona dizer que o sonho dele era jogar nesse time atual do Boca. Não dá para levar muito a sério o que ele fala, mas ele falou. Ele falou isso de manhã ou no meio da tarde? Eu acho que ele não tem horário. Aniversário ontem. Foi anteontem, ele e o Jael. Ele e o Jael. O Lanús e o André Catimba. Bom. Também. O Lanús é um time organizado. O Lanús é um time organizado, com capacidade de reação, que foi evidenciado ontem, né? Jogando em casa e tal. Tendo praticamente 45, 50 minutos para virar 3-0. Um amigo contando meu, o gol aos 46 do primeiro e depois a virada no segundo. Mas está a anos-luz do Grêmio, né? Não existe jogo jogado, mas está a anos-luz do futebol que o Grêmio está apresentando. E do futebol que o Grêmio está apresentando na hora certa. Sabe quem é que está sofrendo mais nessa hora? São os colorados. Hoje um colorado me disse o seguinte: esse é o Santo André da Argentina. Como o Santo André ir lá e tocar 4-3 no River em 2 jogos. Já ganhou do Flamengo numa final de Copa do Brasil. Olha, uma mas não estava tomando 3-0. Ele estava tomando 3-0 no segundo jogo, que era 1 do primeiro e 2 do segundo. Aos 20 minutos. 50 minutos. É uma comparação que não cabe. Santo André, não. Vamos deixar assim, como um Santos. Não é a primeira linha do futebol argentino, não são os 4 grandes, River, Boca, Racing, Independiente. Esse aí são a primeira linha, mas está imediatamente na segunda linha dos últimos 20 anos. Desculpa, meu irmão, mas eu acho que mais para um Curitiba. Bom, aí já melhorou, porque se o outro acha que é Santo André, meu amigo Felipe. Havaí, alguma coisa é um time muito perigoso. Ele é mais copeiro que o Ele é muito, Curitiba, vamos dizer assim, ele é pragmático. Aquela primeira partida do Lanús com o River Plate em Buenos Aires, ele jogou pelo regulamento. Sim. Ele segurou o jogo o tempo todo. Ele não se atreveu. E é um time difícil. E eu me preocupa isso com eventual dificuldade que o Grêmio possa ter num primeiro jogo em Porto Alegre.
Sim, eles vão fazer uma retranca. Eles vão jogar River. igual que jogaram contra o River em Buenos Aires. E aí nós vamos lembrar do Cruzeiro, do Mano Menezes. Não vai ser essa teta que tu está desenhando. Eu não sei se tu estava ironizando, mas hoje dá para dizer que o Grêmio passou. Não, Estou citando uma deve série de passar hoje fatores. tranquilamente. Embora Plausíveis. o Bayern não jogue. Mas Tem eu acho que essa até mais notícia está que sendo eu, poupado. Preservado, porque ele já vem apresentando há algum tempo problemas, eu acho. Várias partidas anteriores eu senti o Barrios. Ele caía no chão e ficava, ele né? ficava, ele saía antes do final, ele pedia para sair. Ele é um jogador descontado, né? Eu acho que sim. No Palmeiras ele teve problemas e agora no Grêmio ele está tendo uma sequência ruim. Precisa fazer muita força para jogar, né? Mas ele é Forte, craque. Pesado, ele informa, ele é bom. Ele é bom. Ele foi decisivo contra o Botafogo. E outra... Mas ali naquele lance, me parece, foi o esforço supremo que ele fez. Entende? Naquela partida ali. Porque ele vinha fora do jogo e decidiu a partida. Ele fez um grande esforço. Ele se encaixou, Dr. Rafael, nesse time do Grêmio à base de muita força. Muita força. Muita força. Né? Mais do que ele fazia no Palmeiras, onde ele era um jogador extremamente contestado, que jogava, fazia gols. Em alguns momentos foi decisivo de uma Copa do Brasil, mas depois participou de uma campanha pífia do Palmeiras, não foi tão valorizado assim, veio para o Grêmio sabendo que precisaria ressuscitar para o ressurgir do futebol. Pode ter certeza que aí reside a dúvida do Grêmio em antecipar a renovação de contrato. Também o valor. O Grêmio não consegue antecipar a renovação com todos. Fernandinho e ele foram escolhidos a dedo. Esses aí vão ter que mostrar até o fim que eles merecem ganhar o que eles estão ganhando, que eles valem o que eles estão recebendo por mês. Por quê? O ano que vem, um ano terrível, ano de Copa do Mundo, o calendário começa em janeiro, tem que ter um elenco ainda mais inchado, e o Grêmio já deu aumento pro Jeromel, teve que entrar numa disputa pelo Cortez. Arthur teve que dar aumento para o Luan, pagar o que o Luan queria, na verdade, não é nem aumento. O Kahneman, o Grêmio aumentou o tamanho do contrato para pararem de se frescar, porque toda hora recebia um bizu. Ainda bem que ele adora o Grêmio, né? Porque se é outro, é um profissional acima de tudo. Ele deu prioridade sempre para o Grêmio, para vir para o Grêmio, para permanecer no Grêmio, para esticar o contrato, casou bem ali com o Jeromel, tem o carinho da torcida. Mas se é outro, o Cortez já começou a colocar o bloco na rua. A se fresquear. A se fresquear. Então o Grêmio já tem um custo altíssimo pronto para o ano que vem. E ainda tem Fernandinho para renovar, tem o Barrios para renovar. Tem que investir no Everton também. Pois é. Porque o Everton não cantou o contrato está dando. dando. Isso aí para... É o que a torcida quer. Embora talvez não seja o que o professor Renato queira. Porque... Professor Renato. Porque muitas vezes... Professor eu respeito Renato muito as decisões tomadas no vestiário. Porque o vestiário é muito singular. Tem coisas que 30%, 40% das informações, quem está fora não tem. Acho que até mais. Né? É ali que se decide 40%, tudo, né? Vamos dizer assim. Talvez as mais Na importantes. tua época, 70%. Bom, quer dizer, então, eu respeito muito essas decisões tomadas por um departamento de futebol. No dia a dia do vestiário, do clube, dos jogos. Eu não sei, muitas vezes, o que está ocorrendo, né? Por que o Renato não coloca o Everton? Ele deve ter as suas razões. O Everton tem um imbróglio também de renovação, né? Parece que vence final de 2018 e o empresário dele é tão complicado quanto o do Luan. Mais um? Já teve o Pedro Rocha, mas que isso? Bom, já que eu fui contestado já uma vez, não foi veementemente, tu eu quero de novo provocar. Eu acho que o Everton é um jogador pronto, doutor Rafael. Isso não tem sombra de dúvida, mas o Grêmio tem jogado hoje, a sua mecânica foi reencontrada e acho que o Fernandinho hoje é imprescindível. Não pela esquerda. Imprescindível daquela função que ele tem feito. Basta ver que o Cortez virou um lateral esquerdo. Ele foi bem lá. E ele era um arremedo de jogador de futebol, com todo respeito. Não, até ele hoje. Vinha bem, ele foi bem lá em Guayaquil. Não, mas eu acho que taticamente, o rendimento dele não é o rendimento que a gente espera contar com o Fernandinho. Taticamente, é que o senhor não pode comparar com o Pedro Rocha. Não, eu não estou comparando, Pedro. Eu acho que ele renderia mais. Eu acho que ele renderia mais pelo lado direito. Eu acho ele um ótimo jogador. Individualmente, com o seu brilho individual. Você lembra aquele Granal? Mas nessa função tática... Aquele Granal na arena que ele jogou pela direita?
Brilho individual, com certeza Não, ele e- teve mais pela direita. Agora o Renato Não, o usa resultado, ele ali. naquele Grenal ele fez 2 gols, se não me engano. Sim, lembra? fez. Agora, Mas foi também o que contra, rende né? Cortez. Mas é que sabe, eu tenho o seguinte, para mexer no Fernandinho tem que mexer no Ramiro. E é esse o problema. Aí não dá. Aí não dá. Aí o Grêmio afunda igual. Pode surgir a oportunidade agora. Então o Barrios, doutor né? Bandeira tem razão. Ou um ou outro, ou o Everton ou o Fernandinho. Sem dúvida. É. E É que aqui divide opinião. O Luan ocupa um espaço, um raio, digamos assim, uma faixa na intermediária adversária que o Renato consegue colocar todos os demais jogadores, os demais 10 nas suas funções, onde rendem mais, onde renderam melhor com ele. Tanto que o Ramiro é indiscutível naquela função, fechando o corredor pelo lado direito. Assim como ele encontrou no Fernandinho alguém com a capacidade de fazer o que o Ramiro faz pelo lado esquerdo. Como fazia o Pedro Rocha. Como fazia o Pedro Rocha. Era o lado esquerdo de campo. Mas fazendo até o mesmo lateral jogar mais e Também. diminuindo A um passagem lado que toda. teoricamente pudesse ser mais frágil de defesa do Tá, Grêmio. e que o agora? esquerdo. Vai mudar em 3 posições com a saída do Barros. Sai Barrios. Entra o Então, falando Cícero do Cícero, talvez. e adianta o Luan. Ou bota o Jael. Não tem outra situação. Ou então coloca Everton e Fernandinho juntos. Pronto. O Gel precisa mais tempo. O Quer ver Renato como- tem usado o Everton como Pelo lado. centroavante. Não. O Renato foi contraditório em relação ao Everton. Sim. Numa entrevista, assim que ele começou a colocar o Everton na reserva, ele disse que o Everton era centroavante para poder disputar a posição com o Lucas Barros, porque ele já estava preparando a entrada do Fernandinho. Logo adiante, ele disse o seguinte: o Everton é jogador do flanco. Eu já critiquei aqui, papai pouquinho, o Renato quer me enlouquecer. Quando a gente diz que é de flanco, ele diz que é centroavante. Agora que nós dizemos que ele é centroavante, porque o Renato nos convenceu, ele disse que é de flanco. E é que agora é o seguinte: ou ele coloca o Fernandinho e o Everton juntos com o Luan de centroavante e vai num 4-3-3, ou ele coloca o Cícero, né? E aí muda em 3 posições o time, muda tudo. Eu não gostaria que ele te colocasse o Cícero. Luan de centroavante. Funcionou tão bem ali Colocasse a como pouco. O Luan flutua um limpador de para-brisa. naquele meio ali. Ele se aproxima tanto do lado direito de campo, do lado esquerdo de campo. Busca a Ele bola, busca chega. a bola, ele chega, ele abre, ele arma. Então, eu acho que essa função é fundamental. O Fernandinho joga mais ao lado do Luan, né? Ele tem mais participação. O grande Luan problema bota é isso que o Rec Fernandinho falou. jogar. O Fernandinho, o ideal seria pela direita, mas aí tem o problema do Ramiro. Aí, Quer dizer, aí ficam 3 acavalados aí. aí não dá. Eu não sei se o Fernandinho até não renderia mais pelo meio. É que se o Grêmio for segurar, O Atlético for ele chegou a jogar um especular, pouco por ali. Chegou a jogar pelo aí meio. o Fernandinho é Como centroavante? o Everton é interessante para buscar jogada de velocidade. Aí tudo bem, né? Para um contra-ataque. Se o Grêmio tiver uma postura Um eventual um pouco final. mais aguardando, enfim, né? Mas o jogo no formato que vem, que se apresenta, o Cícero, pela sua experiência, certamente vai Mas acrescentar mais. o Barrios vai jogar a final. Se fala que mesmo que não jogue hoje, são 15 dias. Não, se ele não jogar hoje, é certo que estão preparando já para a final. Hoje deveria ser feito isso. Não inclusive. teve nenhum boletim ainda, né? Isso Vai por sair à enquanto é tarde, informação. Hoje é dia 1º, né? Primeiro. Hoje Dia é de o todos os santos. Hoje é o nosso dia. Nós somos santos. Sim, eu sou a bandeira do Santos. Bandeira do Santos, pronto. Olha aqui, ó. Barrios sente desconforto muscular e será reavaliado pelos médicos. O doutor Saúde diz que ele não está fora, mas que o aquecimento final, pela sua experiência, é ele que define ou já se sabe? E dá um migué na imprensa, doutor? Não, O senhor jogou nos dois lados. O senhor foi da imprensa e foi dirigente. As duas coisas. É. Eu acho que o Renato, ele dialoga muito com os jogadores. E ele avalia isso permanentemente no grupo. Sempre procurando preservar para que não tenhamos um problema maior no futuro, no próximo jogo. Então eu acho que isso aí será bem avaliado pelo clube. Tem sido a política do Renato, Tem né? sido durante todo o No ano. menor sinal de ele- risco de perder por ele mais tira. tempo, ele tira. Então tá, é isso aí. A tendência é que fique fora do jogo dessa noite, até por isso que vocês disseram. E aí entra a disputa que nós salientamos aqui. Cícero, eu acho que até por essa ordem de especulação, né? Cícero, Jael e só por fim o Everton.
porque o Renato mudou de opinião, porque ele acha que o Everton Eu gostei de lado, como disse o Eu Léo aí. gostei do Cícero naquele jogo que ele entrou. Ele entrou, perdeu um gol até, mas entrou bem. Entrou bem. É um bom jogador, Bom né? jogador. Tem histórico. Eu Não se deu gostava, bem no São gostava Paulo, dele no mas é muito Fluminense bom. e até no São Paulo. Olha aqui, ó, são os 3 cotados aí. Sem receber por Bolanhos, direção do Grêmio vai à FIFA contra o Tijuana, clube mexicano que deve R$1.800.000 pelo empréstimo de 1 ano. 2 nomes irão sobrar. O regulamento permite apenas 7 jogadores no banco de reservas hoje. Então, além dos que a gente falou aí do time titular, estão relacionados o Paulo Vitor, o Léo Moura, o Bressan, o Marcelo Oliveira, Jailson, o Christian, vai sobrar o Christian, esse aí é certo, porque você tem o Jailson, né? E aí, Cícero, Everton e Jael, quem é que vai sobrar? Ou joga ou sobra do banco? Por quê? Paulo Vitor é o goleiro. Tem que sobrar o Jael. Léo Moura para lateral. Bressan é o único zagueiro. Marcelo Oliveira pode sobrar. Não Ah. acredito, hein? Pois é bruxaria. Bruxaria Não, ele é líder do grupo, né? Jailson, Christian, Cícero, Everton e Jael. O time: Gloy, Edilson, Jeromel, Kahneman, Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho. E aí o Barrios, com a dúvida, Everton, Cícero ou Jael. De repente, ele pode surpreender, tirar o Fernandinho, colocar o Everton e colocar um centroavante, né? O Renato Daqui a pouco confia pode perder. muito no Jael, né? Enfim. Aliás, um dos poucos, mas ele confia muito no Jael. No Barcelona, atacante Jonathan Alves é a grande esperança do Barcelona para o jogo de hoje. O jogador tem 5 gols na Libertadores. Esse aí é o playboy, é o rei da tatuagem, é o cara que é loucão, assim, ele pode meter gol no adversário, como pode dar uma porrada no adversário. Tá aí o especialista, o Léo. Sim. Não, ele é um cara que... uruguaio, né? É o estilo do Soares. Assim como ele pode resolver... Pode até dar uma mordida no adversário. Pode dar uma mordida. Ele e o capitão do time do Barcelona foram irresponsáveis nas quartas de final. Lembra gladiador? Exatamente. É o famoso cara que pode transformar um jogo de várzea na final de Copa do Mundo e final de Copa do Mundo num jogo de várzea. Foi o que ele fez nas quartas de Eu final. achei o jogo ontem muito comportado. Só queria era porrada. Não, Sim, era bom pro Grêmio, né? Não, me parece que não era um jogo decisivo para o time argentino. Me pareceu isso. Esse movimento de câmeras, de muita atenção em cima de tudo está sendo E as vigiado. punições, né? Punições. Agora, isso das câmeras, foi bom o senhor falar. O treinador de cada time, de cada clube, deveria ter o direito a 2 pedidos. Desafios. Desafios. Como tem nos outros Claro. esportes. Tanto no futebol americano. Tênis. Vôlei, no tênis. Porque Aí vão ver os 2 lances para lhes dar razão. Isso aí é um problema. Se o porque técnico pede o do River, o Gajardo, né? Se ele Ali. soprou ali no quarto árbitro, né? Mas não pode, né? Aí ele não deu o pênalti. O jogador para, derruba o escoco, ali ó, o desespero do, né? Ali foi mais a mão do que o confronto físico, né? Porque o confronto o cara Sim. fez um palhafato, né? Eu continuo não foi achando que visível. não. A mão foi pênalti. E aí, Léo? Não daria. Não daria? esse pênalti. Concordamos. Não daria porque... Libertadores, aquela história? Não, naquele tamanho de espaço de disputa da bola, tu não tem intenção deliberada de tocar com ela. A bola está em cima de ti. Vamos ver o marcado então. Pênalti. Aí. Não sei se o Bandeira não conseguiu ver. O Bandeira do jogo, não o doutor Rafael Não Clark. precisava o vídeo. Mas, pelo amor de Deus, né? Aliás, o Carlos Simon, hein? O A que é o gente cara repórter. conhecer, hein? Eu tô vendo a Fox e o Carlos Simon, quando o narrador chamou, ele disse, pênalti! Pênalti, falou várias vezes, pênalti! E aí eu disse, mas será que o Simon conseguiu ver com tanta precisão? Porque eles dão umas pipocadas às vezes, os comentários. Eu já deixei a reportagem de Simon campo. não. Já deixei a reportagem de campo há mais de 15 anos e eu não erro um lance desse. O Simon deve ter um delay Basta ali na tu pisar, transmissão. basta- Eu acho, ele tem acertado muito. Eu acho que o Simon tá com algum Não, migué mas na esse aí não posição. tinha como errar. Pelo amor de Deus, o puxão de Claríssimo. camisa, claríssimo. Claríssimo. Na A grande linha do bronca... Bandeira. Mas pênalti é pênalti. A grande bronca dos argentinos, e foi o único tema depois do jogo nas rádios argentinas, foi esse, era exatamente
Por que não usar no primeiro lance o árbitro de vídeo e usar só no segundo? Porque o juiz o juiz que delibera. Exatamente, Ele entra na questão deliberou, do doutor Rafael. porque o doutor Rafael disse que os treinadores deveriam deliberar. Ao menos ter duas oportunidades. Ou os próprios árbitros de vídeo. Deixa a gente dar uma olhadinha aqui. Para não prostituir ele. Algumas modalidades tu desafia e se não confirma, tu perde a Tem alguma possibilidade. condição. Vamos ver E aí. até tem uma regra no futebol americano que se o desafio for contrário, reverte a bola. Reverte. Ele perde um tem tempo. uma penalidade. Ele perde um tempo. Ele tem Exatamente. direito a pedir 3 tempos no Ele futebol. perde Isso, perde um. É uma penalidade. Vamos ver a imagem deles analisando aí como é que é. Olha lá. Tá. Ali, Vai o consultar. pequenininho ali, eles estão na central lá. E tem um na beira do campo também. Quando o árbitro não confiou nem nos caras que estavam lá. Ele nem sabe Ele olhou, qual é o né? botão Mas campeão. o que eu entendi é que ele tem que pessoalmente fazer o cheque. Isso. O Que pessoal engraçado manda a imagem para ele ali. Isso. Já editado, enfim. Isso. E Olha lá, ele cara. paralisa a imagem Ela dele. Né? apertou, Eu até ela achei viu? que foi bastante rápido o processo. Foi. Lá na difícil Copa pra do eles. Mundo, No mundo. não. Qual foi... Foi no torneio mundial? No torneio, né? Foi no mundial? Mundial. Demorado, complicado, Foi, né? foi. Me parece que conseguiram evoluir nesse sentido. Foi mundial ou Copa das Confederações? Na Copa das Confederações, onde foi, os problemas aí, exato. Ah, mas ele demorou aí ontem. Demorou muito. E não acertava o dedo ali. Pênalti. E fez a telinha. É um charme, né? Eu acho que é uma evolução, não há dúvida. O futebol tem que evoluir de alguma maneira também. Eu acho que vai caminhar para isso. Vai caminhar. Vai caminhar para poder também o técnico. Mas o pedir. River culpou o árbitro e o vídeo aí, o árbitro de vídeo pela derrota. Bom, Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar, isso é sempre bom a gente repetir, vão supervisionar os veículos que levarão cerca de 15 minutos até a alça de acesso da BR-448. Nós já falamos ontem aqui, falamos hoje também, porque é um avanço. Né? Já isso deveria ter sido feito lá atrás, há 2, 3 anos. O Grêmio vai para 5 anos de arena. Né? E essa alça de acesso já podia ter sido feita há pelo menos 3 anos. A estação Anchieta funciona até a 00:30 para atender os torcedores na partida entre Grêmio e Barcelona. Ontem o professor ele disse uma coisa interessante. Poderiam ir até 1h30 os trens, para poder deixar os caras tomar uma cerveja depois do jogo. Já não pode tomar durante o jogo, não tem confraternização. Tem parente que vem do interior que não consegue se encontrar, né? Porque vai direto Mas pro seu... é aquela relação que eu digo com o cliente. O torcedor é cliente, Trata bem. até do Transurb. Sem dúvida. Então, uma empresa tem que oferecer condições para os seus clientes. Sim. Não é de graça. Eu acho que aí já entra num outro problema, né? Que é o tipo de empresa. O Transurb, como ela é hoje, não é uma empresa que está muito preocupada com o lucro, em atender bem o seu cliente. Então acaba acontecendo esse tipo de Faz coisa. o mínimo, né? Faz o mínimo. O William Potker tem lesão confirmada, desfalca o time do Internacional para esta sexta-feira contra o CRB. Nico Lopes deve ser o substituto, treino com portões fechados no Beira-Rio, novidade, vai encaminhando o time para sexta-feira. Bom, hoje tem Barcelona e Grêmio, jogo de ida 3-0 para o Grêmio. Hoje 9h45 da noite, na Sul-Americana, Libertad 1-0 no Racing no jogo de ida, hoje tem o jogo de volta. Fluminense 0, Flamengo 1 na ida, hoje tem o jogo de volta. E são as atrações da noite. E um alerta aqui, ó, que é muito interessante, sempre que a gente pode ser solidário, deve ser. Todos com o Bruno. A Rádio Caxias segue na campanha de arrecadação de recursos para o tratamento do nosso colega Bruno Caldarte. Ele precisa fazer um transplante de célula-tronco a fim de solucionar as complicações decorrentes da doença de Crohn. Doe qualquer valor na conta, tá aí tudo na tela, mas eu vou ler aqui também. Agência 3112, operação 013, conta 08066/6 ou -6, CPF tá aí, né? 283-781-560-87. Bruno, estamos com você. É a campanha da Rádio Caxias. Parabéns aos companheiros pela campanha e toda a sorte do mundo ao Bruno. Vou repetir outras vezes aqui para entrar nessa campanha de solidariedade também. É um menino, tem 20 e poucos anos. É uma revelação. Um gesto muito bonito teu, eu tenho um carinho especial, porque lá trabalhei por quase 10 anos na Rádio Caxias, ocupando todas as funções, desde estagiário até chegar à gerência, enfim, né? Isso
tempos idos, né? Muitos anos atrás, Antes, quando tinha cabelo, cidade, quando tinha bastante cabelo, inclusive, né? Gastou. O jornalismo me gastou o cabelo. Mas é um menino, né? É plantão esportivo, cheio de vida e precisa dessa ajuda. E obrigado, e vai conseguir. Em nome dos caxienses por essa... E hoje é um bom dia para levar em todas as cabines de rádio, que daí isso aqui chega em todo o Rio Grande do Sul, tá? Com detalhamento, com vagar, porque hoje as rádios começam a falar do meio-dia só para as 2 da madrugada, e eu já vou levar para a Rádio Grenal também para lá também abrir esta campanha em favor do grande Bruno. Colega, né? Eu também comecei como plantão lá em 1985. 84 já era rádio escuta. Então, assim, Doutor Rafael já era campeão brasileiro. Doutor Rafael logo em seguida trabalhava na Rádio Sucesso. É verdade. Ele, o Mortadela, o professor Enio, todos, Adalto Menezes, Cacalo. E tu tá indo, o Rec, aliás, parabéns pela nova empreitada. Tu tá indo para onde eu comecei. Eu comecei no jornal O Sul. O professor Elton Primas, que é professor da UBRA, me levou para o jornal O Sul e lá eu comecei a caminhada. Já voltamos. Vamos com o gol na memória. Grêmio 3-0 no União Frederiquense, 31 de janeiro de 2015. Ah, não é gol hoje, então. Sim, aqui tá escrito aqui, defesa fantástica de Marcelo Groi, mas eu achei que... Parecida com a outra. Parecida com a do não, é para recuperar. Tá certo, agora entendi qual é o intuito. Para valorizar. O braço esticado. Isso, Com o lance do Fred também, que fez uma defesa muito parecida. Isso prova que o apresentador não fala com a produção antes do programa. Vamos com a pichotada. Já que foi na várzea, parece que o lance foi de várzea mesmo. Vamos ver. Ai, meu Deus. Vamos ver agora, vai fazer? Não vai, não. Não. Depois dessa aí, já voltamos. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo, da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho, e a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade. Atendimento personalizado. Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui em frente ao campus da UBRA. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Me abasteço nos 2 lugares, no Posto Boqueirão e na Padaria Laúde. Porque tem que colocar combustível para dentro. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, manda para todo o Brasil, zagoradiadores.com.br. Personal Car, está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo, procure nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos, 6 meses de garantia, condições especiais de financiamento, 60 vezes. Venha nos visitar, Euclides da Cunha 606, telefone 3573-1900. Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Investa em segurança para você e sua família com a Protegere, por valor muito baixo por mês, inacreditável, com equipamento e instalação incluídos. Sua casa ou apartamento vai contar com um inteligente sistema de monitoramento e uma equipe de especialistas altamente treinados, protegendo você 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Durma tranquilo com a Protegere. Telefone 3365-2755. Não esqueça, pensou em segurança, pensou Protegere. O nome já diz tudo, ali na Vila Floresta, então, todo mundo protegido com a Protegere. É isto. E os perigos do Lanús, Léo? Bom, o Lanús, como eu já mencionei, eles vêm jogando o melhor futebol da Argentina nos últimos 2 anos. É uma equipe, como eu fiz a comparação com o Santos, né, para entender. O craque é o centroavante esse, que é meio tanque, assim? Não, o grande craque é o extrema deles, o Lautaro Acosta, né? Esse é o cara realmente que precisa cuidar, porque ele é muito rápido, ele tem habilidade, Acosta, ele decide. O Sandy é um cara muito... Isso. Mas esse aí que ressuscitou o Lanús. É um veteranão, né? 37 Quem anos. foi chamado de corno? Ele. Não, eu tô falando disso No primeiro jogo, porque né? ele falou na entrevista. 37 anos, né? É um centroavante estilo Ábila, para a gente ter uma comparação, né? O Ábila é perigoso. Também, é o tipo de cara que pode decidir, colocando o corpo, tem que deixar o Kahneman ali em cima dele, cuidando do cara, e o Lautaro deixar para alguém mais veloz. E a FIFA, por isso, falou um pouco a FIFA, né? Puniu a CBF, não foi? No jogo da seleção? Sim, porque gritaram, né? Gritaram... Quando o goleiro Bicha. batia o tiro de meta. Bicha, Bicho, então, bicho. Isso é uma barbaridade. Não tem, Mas não tem como coibir, Mas né? não tem que coibir isso. É. Agora multaram a CBF em 80 mil, parece. A CBF toma multa todas as semanas, né? Todas É as só ler ali. Eles têm Ah, muito tinha dinheiro. tanto atleta que era marcado por episódios hipotéticos. Mas eles Na ganham história muito. do futebol. É. As federações ganham mais que os clubes. Basta Agora, ver eu quanto... vi- O jogador, a maioria não dá bola. 90%. Porque sabe que é O jogador sacanagem. passou a carreira inteira ouvindo esse tipo de ofensa. Isso. Eu vinha para cá hoje, pensando, pela 116, eu pensei assim, eu vou lá falar, vou estar com o professor Reck. Tá de sacanagem E comigo. me já. surgiu, É, na viagem para cá, é. uma questão. Vamos ver. Nós temos 2 coisas diferentes nessa Libertadores. Essa semifinal, o gol fora vale mais. Na final, não vale nada. Não vale. Não. Já há uns 2 ou 3 anos. Eu não sei se isso tem ou não uma relação com o que é melhor. Você jogar primeiro em casa ou jogar a segunda em casa, fora. Na relação com a qualificação dos gols. Não sei se isso eu me fiz entender. Vamos ver. Por exemplo, Claro. eu acho que é diferente. Por exemplo, no primeiro jogo do River com o Lanús, O psicológico modifica. ele ganhou de 1-0 em casa. Seria muito pior se fosse o contrário, Sim. certo? Hoje, agora, nesta final, o Grêmio passando hoje. O Grêmio jogou, por exemplo, nessa fase, fora, que fez 3 gols. Foi excelente. E vai decidir em casa. É. E vai decidir em casa. Não, mas é bom decidir em Compreende? casa. Eu acho A que minha tem- lógica é contrária do senhor Massa, eu entendo. Eu não tenho uma opinião definitiva. Fernando Carvalho, eu acho que é melhor decidir fora. Os Com saldo argentinos qualificado, pensam sim. Com qualificado, sim. Ah, então estamos isso que concordando. eu quero dizer. Estamos concordando. Em geral, os qualificado. argentinos preferem decidir fora de casa. O Lanús é até uma exceção. Mas são, isso que eu digo, são jogos diferentes, em função do gol qualificado. Sim. Tá, mas o River, por exemplo, ganhou em casa de 1-0. Sim. Se ele perdesse por 2-1 lá, ele estava Dava classificado, ele. dava o Dava River. ele. Com Se 3 ele a 2 perdesse por tava 2 a dando 1. ele também. Mas então o psicológico era todo a favor do River. Eu acho que tem uma relação nisso aí. Eu acho que é pior, realmente. O Lanús fez exatamente a mesma coisa. Eu com o São prefiro decidir Lourenço. em casa, porque daí tu já sabe o que os outros fizeram lá. Nós, em 1999, decidimos em casa e fomos para o Maracanã com o maior público, o último maior público, 105 mil decidiu no pessoas. Maracanã. E fomos campeões com 0-0 Sim. no Maracanã. Nós do Juventude. Glorioso. Eu estava lá e passei a noite inteira bebendo com o Marcos Cunha Lima. Tomamos muito chopp. Meu grande amigo falecido Sanvito. 100 mil. Feliz São Vitor. 100 Feliz, mil. grande figura. 100 mil pessoas no Maracanã com Bebeto, balanço e tudo. 105, não me rouba assim. Acho que foi o maior público dos últimos tempos. O último maior público. Depois o Maracanã foi encolhendo. E o Botafogo botafogueou, né? Botafogo. Mas ganhou em 95 um brasileiro ali. Não estava tão distante. Botafogo e Márcio Rezende de Freitas. Mas vamos passar um otimismo para a torcida do Grêmio. Encerra, Me mas permite? 10 segundos. O Grêmio ganhou fora vários títulos. Um nacional em 81, fora de casa, no Morumbi, com 105 mil pessoas pagantes. 95.
A Libertadores também. 95 também. E 83 foi em casa. Até às 19.